dia a todos. É um prazer estar aqui junto ao Jaleco mais uma vez, participando desse evento bastante oportuno nesse momento nosso aí de grave crise na área de saúde, né? Qualquer promoção nessa área é bastante importante e oportuna. Nós vamos conversar um pouco aqui hoje sobre um tema que é bastante importante, que é a importância das ciências básicas na formação do profissional de saúde. Eu sou um profissional médico da área básica, eu sou um professor de área básica, sou professor de anatomia, sou chefe do departamento de anatomia da UERJ e trabalho bastante com produção de conhecimento, produção didática de conhecimento de anatomia. Sou revisor da edição em português dos livros mais importantes de anatomia na área de medicina. E sempre tive essa preocupação em situar o ensino da ciência básica no curso de medicina. A pergunta: qual é a importância das ciências básicas na formação do profissional de saúde, é respondida de forma bastante explícita por esse momento que nós estamos passando, né? É um momento de crise que demonstra a complexidade do exercício da medicina, né? E a importância do ensino da ciência básica conjugada à prática médica, né? Hoje se fala o tempo todo aí de vírus, né? Como é que você vai estudar a estrutura de um vírus sem auxílio da ciência básica, né? Imunoglobulina, PCR, epidemiologia, tudo isso está associado ao ensino da ciência básica, né? Tudo isso está combinado. Então, eu acho que antes mesmo de nós falarmos sobre a importância das ciências básicas, a gente tem que pensar em como isso surgiu, né? Como que surgiram a própria medicina, né? E as ciências básicas, então, acompanhando o surgimento da medicina. O que é medicina? A medicina é definida como uma arte ou ciência de evitar, atenuar ou curar as doenças, né? Como surgiu a medicina, é difícil você saber, mas é fácil você pensar um pouco. Isso deve ter surgido a partir da empatia, né, desenvolvida entre as pessoas dos primeiros grupamentos humanos e a necessidade que alguns sentiram de tentar ajudar outros que estavam sofrendo, né? E aí, para praticar essa ajuda, para intervir, ele teve que começar a entender como que aquela pessoa funcionava, né? Para poder, quando a pessoa tinha um ferimento ou qualquer outro tipo de doença que provocasse um seu sofrimento, ele tentar ajudar de alguma forma. Para isso, ele foi precisando de cumprir alguns pré-requisitos, né? Esses pré-requisitos foram inicialmente uma dupla de pré-requisitos. Primeiro, conhecer a morfologia, né? A anatomia daquele indivíduo que você estava querendo ajudar, né? E depois entender como que ele funcionava. Então, a partir daí, acho que surgiu a dupla mais importante das ciências básicas, né? Que é a anatomia e a fisiologia. Então, a primeira coisa que se procurou entender foi como era realmente a morfologia do alvo da execução daquele tratamento, né? Vamos dizer assim. Ou seja, a anatomia humana. A anatomia humana, inicialmente, só era vista por fora, né? Ninguém via a anatomia humana por dentro, a não ser em momentos de acidente, mas aí uma anatomia cheia de sangue, tudo borrado, você não ia conseguir definir nada. Ela só conseguiu começar a ser entendida melhor quando começaram a ser praticadas as dissecções, né? Há alguns milênios as dissecções são praticadas, antes de Cristo, né? Você tem descrições de dissecções minuciosas praticadas, por exemplo, na escola de medicina de Alexandria, né? Erasístrato e Herófilo, dois fundadores dessa escola, praticaram muitas dissecções, né? Herófilo dissecou mais de 200, ele
ele tem catalogado, mais de 200 dissecções e catalogado de forma tão sistemática que mais de 2000 anos depois nós nos referimos a ele. Então, como que essa anatomia, uma vez descrita, né, a pergunta foi a seguinte: como é que funciona isso? Então, essa anatomia ela funciona como? Então, começou a ser desenvolvida uma outra ciência básica, que foi a fisiologia, o estudo da fisiologia humana. Não existia nenhum tipo de experimento que mostrasse como que funcionava aquele conjunto anatômico, né? E demorou para que você começasse a ter estudos que hoje nós consideramos confiáveis, né? Cientificamente aceitáveis. Mas, com o tempo, foram se desenvolvendo esses estudos e, aos poucos, foi sendo desvendada a anatomia e a fisiologia do ser humano. E, é claro, à medida que isso foi sendo melhor estabelecido, começamos a procurar alguns estudos mais evoluídos e começaram algumas variações. Por exemplo, você conhece essa anatomia? Como que essa anatomia ela fica quando a pessoa está doente? E aí se desenvolveu a anatomia patológica, né? Esse funcionamento, como que ele é alterado na doença? E aí surgiu a fisiopatologia. E na medida em que a medicina foi aumentando em complexidade e a tecnologia foi sendo desenvolvida para estudo, foram aparecendo outras ciências básicas, né? Como a embriologia, a histologia, a biologia celular, a genética, né? A bioquímica e a farmacologia, enfim, a patologia, a biofísica, etc. Essas bem mais associadas ao desenvolvimento da tecnologia. E, claro, subespecialidades diversas foram aparecendo na medida que a complexidade da medicina foi sendo estabelecida, né? Por que essa complexidade foi sendo estabelecida? O que foi esse aumento de complexidade? Foi o aumento da capacidade de diagnóstico, o aumento da capacidade de tratamento, né? Curando mais dores, salvando mais vidas, prolongando mais a vida e, finalmente, melhorando a qualidade de vida. Na medida que foi se associando à melhora da qualidade de vida, à menor incidência de doenças, né? E hoje em dia se fala muito mais em qualidade de vida do que qualquer outra coisa em medicina. Então, uma vez que a gente entendeu como isso surgiu, a gente pode começar a falar em qual é a importância disso, qual é a importância das ciências básicas, né, no desenvolvimento da área de saúde. A importância da ciência básica é dupla. Esse conhecimento ele tem uma importância em duas grandes áreas. Primeiro, qual é a importância do conhecimento das ciências básicas na aplicação da medicina, na aplicação da enfermagem, na aplicação da fisioterapia, ou seja, na sua aplicação em saúde. É o desenvolvimento do que nós chamamos de, por exemplo, no caso pegando a minha anatomia como exemplo, anatomia aplicada, né? Que é a anatomia clínica ou anatomia cirúrgica. Ou seja, o que da ciência básica serve para que você aplique a sua profissão, né? O que da ciência básica que serve para o médico exercer a medicina? Por exemplo, um cardiologista ele vai ter que conhecer a anatomia das artérias coronárias para entender quais as partes do coração que vão ser afetadas quando você tiver uma oclusão de uma determinada coronária ou de um dos seus ramos, né? Um cirurgião cardíaco tem que conhecer essa distribuição para poder intervir cirurgicamente e propor um tratamento cirúrgico para uma insuficiência coronariana, né? Não existe um exemplo mais abrangente do que a neurologia, por exemplo. Um exame neurológico é uma aula de anatomia, né? O conhecimento da anatomia, da fisiologia, claro, é fundamental para você dirigir um exame semiológico, neurológico e estabelecer um diagnóstico. Como é que um neurologista vai entender, por exemplo, que uma paralisia aconteceu, né?
sem entender como que o estímulo motor que envolve a movimentação daquela região paralisada, sem entender como isso funciona, ele não vai nunca conseguir diagnosticar a origem, o que causou aquela paralisia, e, a partir daí, propor um tratamento. Então, esse conhecimento aplicado à prática da profissão é fundamental. Além disso, o conhecimento da disciplina básica é importantíssimo para o desenvolvimento da medicina, né? Como que ele é importante para o desenvolvimento da medicina? Ele é importante para o desenvolvimento da medicina aplicada à pesquisa médica. Se tomando um exemplo do que acontece hoje, né? Como é que você vai desenvolver uma vacina contra aí o coronavírus sem sequenciar o DNA desse vírus, né? Como é que você vai propor medidas profiláticas, medidas de desinfecção, sem conhecer, por exemplo, como que é formada a membrana plasmática desse vírus e como ela pode ser agredida e ele destruído? Então, isso aí é uma aplicação da área básica no desenvolvimento da medicina. Hoje em dia se fala muito em pesquisa translacional, né? O que é a pesquisa translacional? A pesquisa translacional é aquela que visa agilizar a transferência do conhecimento que você obtém lá, o conhecimento biológico na bancada, para aplicação na investigação clínica, na investigação de saúde, né? No desenvolvimento e tratamento da saúde pública. Vou dar um exemplo prático para vocês. No laboratório de pesquisa urogenital do Departamento de Anatomia da UERJ, na década de 90, foram feitos muitos trabalhos sobre anatomia intrarrenal da vascularização, tanto arterial quanto venosa. Esses trabalhos imediatamente foram aplicados por aqueles que praticam a endourologia, né? Intervenções endurológicas, para o tratamento, por exemplo, de cálculos renais. E, graças a esse conhecimento, a incidência de lesões vasculares durante essas intervenções diminuiu tão drasticamente que, por exemplo, determinados procedimentos que tinham índice de 20%, 30% de lesões vasculares, necessitando, inclusive, de transfusões sanguíneas pelo ato, pela intervenção em si, caíram para níveis próximos de zero. 0,3, por exemplo, de necessidade de intervenção por transfusão sanguínea, por diminuição da lesão pelo conhecimento. Então, isso são conhecimentos que até hoje são usados por endurologistas, eles estão em todos os livros de anatomia, de endurologia importantes no mundo. É um exemplo clássico de uma aplicação de uma pesquisa simples de conhecimento anatômico, né, um estudo de conhecimento anatômico, que teve uma aplicação imediata na medicina. Então, essa é a segunda importância, o conhecimento das ciências básicas para a pesquisa médica, né? Uma outra pergunta que você faz é a seguinte: o que interessa, então, ao aluno da medicina conhecer de ciências básicas, de disciplinas básicas? Em princípio, tudo. O aluno da medicina, o aluno da área de saúde, de uma forma geral, medicina, enfermagem, ele tem que conhecer, o que interessa para ele é tudo, só que existe um impeditivo, que é um impeditivo de carga horária, né? Se você tem, por exemplo, um curso de medicina que se desenvolveu aí ao longo das últimas décadas para ser dado em 6 anos, e esses 6 anos você distribuiu uma quantidade X de conhecimentos. Hoje em dia você tem uma quantidade 10x de conhecimento. Como é que você vai aplicar todo esse conhecimento, ensinar para o aluno nos mesmos 6 anos, né? Obviamente, você tem que fazer uma seleção. Então, essa seleção ela tem que ser uma escolha sábia. Uma escolha sábia privilegiando um ensino básico aplicado à prática de saúde. No nosso caso, especificamente, aqui é aplicado à prática de medicina, né? O que é diferente, por exemplo, de um ensino de ciências básicas aplicado à pesquisa. Um biólogo ele tem um aprendizado diferente. Outras coisas interessam a ele. Então,
Como é que nós podemos fazer isso? Primeiramente, definindo o que realmente é aplicado aí a clínica e a cirurgia, né? Você só consegue fazer isso quando você promove uma interação entre o ciclo básico e o ciclo clínico-cirúrgico, né? Então, os docentes que trabalham nessas duas áreas têm que ser integrados. Se não houver integração entre o ciclo básico e o hospital, você não consegue fazer um ensino que seja benéfico ao aluno, tá? Isso é particularmente importante quando a gente observa uma coisa que todo mundo sabe que acontece, que o ensino básico ele foi bastante preenchido por profissionais não médicos, né? São profissionais detentores de uma quantidade de conhecimento impressionante, importantíssima, mas que não são médicos. Esses profissionais, quando vão trabalhar com ensino médico, eles têm que ser muito bem orientados a qual parte dos seus conhecimentos tem realmente aplicabilidade na prática da medicina. Senão a aula fica extremamente enfadonha e improdutiva para o aluno. Então, a desarticulação entre os ensinos básico e o profissionalizante vai impedir completamente que o ensino seja transmitido de forma a manter a sua aplicabilidade no ciclo profissionalizante e a manter a aplicabilidade na futura profissão do médico. Tá? Então, se não houver essa articulação, isso aí se perde completamente e aí você perdeu tudo. Tá? Em 2018, alguns professores da Universidade Federal do Paraná fizeram um estudo justamente para verificar a articulação entre os ciclos básicos e profissionalizantes na percepção do aluno. O que o aluno percebia disso? E eu destaquei aqui algumas informações bastante importantes. Por exemplo, 2/3 dos alunos consideram que o ciclo básico tem uma importância significante, fundamental para a futura prática médica. 2/3 dos alunos têm essa percepção. E eles são alunos iniciantes. Agora, 94% desses alunos consideraram ter assimilado menos que 60% do conteúdo ministrado durante o ciclo básico. Desses, 2/3 avaliaram que o conteúdo assimilado era pouco útil. Ou seja, apenas 2/3 consideraram ter assimilado, 94% consideraram ter assimilado apenas um pouco mais da metade do conteúdo, e desses 2/3 ainda acharam que o que eles assimilaram não tinha importância para o curso dele de medicina. Isso é trágico, né? Mais de metade dos alunos já tinham pensado em desistir do curso de medicina, e desses, metade durante o ciclo básico. E a maior parte desses devido à falta de integração entre os ciclos básicos e profissional. Eles não conseguiam entender o que eles estavam fazendo ali. O que eu estou fazendo aqui? O que isso tem a ver com medicina? Isso é grave demais, né? E aí você vê que nas disciplinas que são mais fáceis de você integrar, é mais fácil de você mostrar para o aluno o que aquilo tem a ver com a medicina, como, por exemplo, a anatomia, acho que é a mais fácil de todas, são as que têm a melhor avaliação, né? Então, a disciplina de anatomia médica 1 desse curso, ele teve a maior percentual de avaliações que achavam que havia integração entre o ciclo básico e o clínico. Mesmo assim, foi perto de 1/4 dos alunos que acharam isso, né? Neuroanatomia foi a que teve o maior percentual de avaliações positivas nesse sentido, quase 75%. Disciplinas mais difíceis de você fazer essa associação, como bioquímica, biologia celular, tiveram as piores avaliações. Olha só, disciplinas importantes, como bioquímica, por exemplo, né? Então, você vê que falta essa integração, né? Diversos cursos, as reavaliações dos cursos estão ocorrendo cada vez com maior intensidade. O curso de medicina tem sido reavaliado no mundo todo, né? Se você pegar, por exemplo, o exemplo da anatomia, em 2009, o curso de anatomia da Escola Médica Mayo, ele foi todo reestruturado, né? E o que eles fizeram? Procuraram
associar ao ensino clássico, através de secções, a análise de radiológicas, né? A interpretação de radiologia, de anatomia radiológica, fazendo a correlação entre anatomia e embriologia com a prática médica, com a prática clínica. Então, conectando melhor a ciência básica com a prática médica, né? Então, a escolha do ensino ela tem que ser sábia, né? E a opção tem que ser por um ensino de ciências básicas aplicado à prática da medicina. Agora, a questão é como fazer isso, né? A gente não pode deixar de pensar em o que está acontecendo com o ensino. A gente não pode deixar de incorporar a tecnologia educacional que está disponível hoje, né? Então, a gente tem que entender o seguinte: o professor ele tem que acompanhar a evolução da tecnologia educacional e a evolução do aluno. As gerações elas se modificam, elas são diferentes, elas têm hábitos diferentes, inclusive hábitos de aprendizado, e a gente tem que acompanhar isso. É um erro do professor achar que a geração tem que se adaptar a ele é que tem que se adaptar. A geração é uma maré humana, ela é avassaladora. Ela vai te ultrapassar, vai te deixar para trás, e você pode participar disso, né? Dessa evolução, ajudar essa evolução, ou ser uma pessoa completamente insignificante na formação do aluno. Então, você tem que usar a tecnologia disponível, né? Tecnologia educacional é o quê? Tecnologia educacional é você incorporar tecnologia de informação, hoje em dia, né? E comunicação na educação. E com isso então você vai apoiar os processos de ensino e aprendizagem, né? Por exemplo, ensino à distância, né? Ou ensino remoto, como hoje se prefere chamar, uma vez que ensino à distância ele tem critérios didáticos, né, e regras bem definidas. Mas o ensino remoto, né? O que ele pode te apresentar como vantajoso hoje em dia? O ensino remoto ele favorece a presença na sala de aula. É mais fácil, não tem um deslocamento. Você pode, por exemplo, dar uma aula hoje com 3, 4 professores numa sala de aula remota, né? Um está na sua casa, outro está na faculdade, outro está no hospital, e você tem uma aula onde, no final da aula, você vai ter 3, 4 professores podendo falar, podendo promover uma discussão, né? Então, isso aí é uma coisa que um pode estar em outro estado, até em outro país. Isso é uma coisa, isso foi um ganho muito. A gente tem tido essa experiência agora e tem verificado que você pode incorporar alunos de pós-graduação nas suas aulas para graduação, né? Tudo isso é mais fácil. A sala de aula ela tem uma vantagem. A sala de aula presencial ali aquela interação, né? O tete-a-tete ali, que é importante, a empatia que você estabelece com o aluno. Mas, às vezes, ela tem uma desvantagem. Tem aluno que é muito tímido, né? Tem aluno que ele não consegue participar da aula por timidez. Então, o ensino à distância ele possibilita o aluno vencer essa timidez. Ele diminui aquela barreira entre o aluno e o professor que às vezes há. Ele pode mandar suas perguntas pelo chat, né? É mais fácil para ele. O ensino à distância ele permite, por exemplo, o ensino à distância, quando ele não é ao vivo, ele fica em algum lugar acessível pelo aluno. O aluno pode escolher que horas ele vai acessar aquilo e estudar. Ele pode estudar em diversos momentos, em diversos ambientes, né? Ele pode estudar com diversas tecnologias, usando seu computador, seu tablet, seu telefone, né? Seu smartphone. Então, são vantagens, né? Claro que existem algumas limitações. Por exemplo, a parte prática é uma limitação, né? O ensino remoto nunca vai substituir o ensino presencial. Ele vai complementar, e muito bem, e bastante, né? Por exemplo, a prática ela tem muita coisa que pode ser resolvida pelo ensino remoto. Você pode usar, por exemplo, na parte de anatomia, a realidade virtual, né? Você pode fazer gravações, filmagens em 3D que não vão substituir a prática, sem dúvida nenhuma. Em algum momento ele vai ter que chegar lá, olhar o cadáver, pegar nas vísceras, perceber melhor
Não tem nada melhor do que o olho humano, né? Para perceber ali o tato, né? A anatomia 3D. Mas ele pode ter muito disso adiantado remotamente. Então, você tem que envolver o aluno. Você tem que envolver o aluno em atividades didáticas, você tem que envolver o aluno em atividades de pesquisa, né? É a forma de você passar o ensino básico para ele, mostrando para ele como isso se incorpora à prática dele de profissional futura. Coloca o aluno na monitoria, né? Por exemplo, você pode pegar o aluno em monitoria e ensino à distância. Coloca o aluno fazendo algumas tutorias, né, no nível que ele pode preencher disso, atuando, tirando algumas dúvidas, resolvendo questões com os alunos. Depois tudo isso vai passar por você, é claro, né? A iniciação científica ela tem mais limites em relação ao distanciamento, né? A iniciação científica ela tem mais atividade de bancada e isso realmente precisa de uma presença, precisa de uma atividade presencial importante. Se você pegar o exemplo da anatomia, né, você, como é que você integra esse básico com a prática? Combina dissecções clássicas com ferramentas que os médicos vão usar, que os cirurgiões vão usar. Combina dissecção clássica, por exemplo, com, se você tiver um bom laboratório, com um ensino a visualização radiológica, né? Faz cortes anatômicos igual aos cortes da ressonância magnética, por exemplo, né? E coloca negatoscópio, e olha os exames, ou telas com os exames, enfim. Combina o clássico com o que você usa na prática e com o que a tecnologia te permite, né? Existem hoje cadáveres virtuais, você pode ter um cadáver real de um lado e um cadáver virtual. Você vai olhando aquele cadáver real, vai fazendo corte no cadáver virtual, vai fazendo reconstruções nesse cadáver virtual que te permitem avaliar a tridimensão e comparar aquela tridimensão com a tridimensão que tem o cadáver ali do teu lado, né? Aborda isso sempre interdisciplinarmente. Aborda isso com o cirurgião, com médicos, né? Convida um médico, convida um cirurgião para participar da tua aula, né? Por exemplo, eu tive uma experiência pessoal excelente com anestesistas, né? Um grupo de anestesistas que faz anestesia regional guiada por ultrassom, e eles resolveram dar um curso espetacular, onde você tinha lá um modelo, o ultrassom sendo realizado. E qual foi a minha participação? Uma bancada do lado com cortes, exatamente aos cortes que eles fazem com o ultrassom, aonde, quando ele mostrava ali no modelo a estrutura vista pelo corte do ultrassom, eu mostrava no corte real. Então, isso fez com que os alunos tivessem um aprendizado assim total. E mais, não era eu que mostrava, eram os meus monitores. Os monitores estavam aprendendo ali e mostrando. Então, essa associação entre o básico e o clínico, o cirúrgico, é fundamental. Senão, o aluno não entende o que ele está fazendo ali no básico, né? Coloca a anatomia, por exemplo, a fisiologia presente na residência médica, porque é o momento em que o aluno vai entender melhor o uso daquilo na prática da sua profissão. Tá? Então, aqueles residentes que voltam lá no anatômico, por exemplo, para procurar, eu queria aprender melhor, não sei o quê, coloca aquilo organizado, né, na estrutura da sua residência médica. É espetacular. Ou seja, educadores na área de saúde, na área médica, podemos fazer? A gente tem que entender como os nossos alunos funcionam, né, para que a gente possa integrar o nosso ensino básico ao que aqueles alunos estão procurando conhecer para futuramente exercerem a sua profissão. É basicamente isso que nós temos que fazer. Tá? Se nós conseguirmos integrar o ensino básico à profissão, né, ao exercício da profissão,
fazer os alunos perceberem a importância daquele ensino básico no exercício da profissão, e isso só é possível na forma de integração, e entendermos como os nossos alunos de hoje funcionam, como eles aprendem, e nos incorporarmos as tecnologias às quais eles se habituaram a usar. A esse ensino, nós vamos ter um resultado excelente, nós vamos ter um resultado muito melhor do que estamos tendo até agora. Tenho certeza que isso vai melhorar. Foi um prazer estar com todos vocês. Um grande abraço para todos.